boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de começar por cumprimentar a nossa convidada, a senhora doutora Ana Leonor Perdigão, e os restantes participantes neste evento. O meu nome é Rita Graça, sou aluna do terceiro ano de Ciências da Nutrição da Escola Superior de Biotecnologia e tenho o gosto de ser a moderadora desta tertúlia, o papel do nutricionista na indústria alimentar. Passaria agora a apresentar a nossa convidada. A senhora doutora Ana Leonor Perdigão é licenciada em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição da Universidade de Porto, mestre em Saúde Comunitária pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e, atualmente, doutoranda em Ciências da Sustentabilidade na Universidade de Lisboa. Trabalha desde 2000 como nutricionista na Nestlé Portugal e, desde 2014, é coordenadora da Unidade de Nutrition, Health and Wellness da Direção de Comunicação, com responsabilidades no suporte aos negócios e marca corporativa Nestlé, na área de inovação, renovação e comunicação em nutrição. É, inclusive, membro da Comissão de Ética da Ordem dos Nutricionistas. Boa tarde, senhora doutora Ana Leonor Perdigão. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra poder recebê-la. Olá Rita, muito boa tarde. Boa tarde a todos os que estão connosco neste final de tarde, por aqui com sol, não sei como estão as outras localizações de onde nos veem. É um gosto enorme. Antes de mais, queria dar os parabéns à Universidade Católica do Porto pela organização destas tertúlias, que sei que já vão no 9º ciclo de tertúlias, portanto, muito trabalho feito. Agradecer à professora Margarida e à Rita, naturalmente, por me receberem em vossa casa. É uma honra enorme estar aqui a falar convosco e a partilhar um pouco a minha experiência e é só isso, é basicamente partilhar convosco os meus anos de trabalho na indústria e vamos ver se vou conseguir ser suficientemente interessante para vos despertar o interesse por esta área de trabalho, quem sabe, no futuro. Tenho a certeza que sim, doutora Ana Leonor. Antes de começarmos, queria relembrar também aos participantes que, à medida que a nossa conversa vai decorrendo, podem fazer as questões que quiserem na opção Q&A. Espero que possamos responder a todas, mas caso não seja possível, têm a opção de votar nas perguntas que gostariam mais que fossem respondidas. Então, sem mais demoras, vamos começar. A minha primeira pergunta que gostaria de fazer é a seguinte: como alunos interessados pela área e futuros nutricionistas, na sua opinião, quais são as capacidades mais relevantes, tanto a nível pessoal como profissional, que o nutricionista deve apresentar na área da indústria alimentar? Uma boa pergunta para abrir logo o diálogo, não é, Rita? Um, há competências e capacidades que têm que ser, têm que estar presentes e que estão inatas à nossa profissão e uma delas é a questão científica toda, a solidez científica que nós temos que ter em termos de conhecimentos é fundamental para podermos desempenhar a nossa função em qualquer das áreas onde podemos atuar. Ao nível da indústria, eu diria que há 2 ou 3 competências adicionais, ou pelo menos numa vertente muito particular, que é interessante olhar e pensar, porque foram talvez os desafios que eu enfrentei, os maiores desafios que eu enfrentei quando comecei a trabalhar nesta área. Uma delas tem a ver com a nossa capacidade de trabalhar em equipa multidisciplinar e não sendo uma novidade, porque em todas as outras áreas nós trabalhamos em equipa, seja em clínica, seja em restauração coletiva, aqui o que acontece é que as áreas com quem interagimos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, são por vezes um pouco distantes daquilo que é a nossa formação académica. Se estamos relativamente habituados a ouvir e a conversar e a discutir temas mais técnicos e facilmente nos entendemos com as equipas de saúde de um hospital ou de um centro de saúde, por exemplo, talvez seja um pouco mais difícil entendermos e discutirmos as questões mais ligadas ao marketing, por exemplo, ou à comunicação para consumidores, que são áreas habitualmente menos trabalhadas em termos de currículos da formação base do nutricionista em Portugal. E, portanto, aqui a questão da curiosidade é fundamental. Nós temos que ser muito curiosos, temos que querer saber sempre mais alguma coisa, mesmo aquelas coisas que parecem que não têm a ver diretamente com o nosso trabalho.
É muito importante querermos saber, querermos aprender para podermos discutir no mesmo nível de conhecimento com as outras áreas com quem interagimos. E, portanto, a curiosidade, a vontade contínua de aprender e de sair da nossa zona de conforto, procurar informações adicionais para desempenharmos bem o nosso papel é fundamental. Depois há aqui uma competência que eu gosto muito de falar dela porque me parece que ainda temos pouco, é a coragem. Nós temos que ser corajosos, temos que ser capazes de desafiar e aqui no marketing ou no trabalho, na indústria alimentar, às vezes há que pôr um certo travão àquilo que é a vontade de responder a tendências, por exemplo, como todos sabemos, hoje em dia a alimentação está na moda, e há muitas tendências que começam a revelar-se que não são necessariamente positivas do ponto de vista da saúde, não é? E podemos dar aqui alguns exemplos. Se eu abrisse aqui uma votação, tínhamos com certeza toda a gente a dar o seu palpite, porque ouvimos falar muito de alimentação e sabemos que aspectos, por exemplo, como o glúten ou como outras áreas, têm vindo a ganhar uma visibilidade e uma dimensão que provavelmente não tem um suporte científico por trás, não é? Não faz sentido. E, portanto, a nossa capacidade de, perante uma tendência de consumidor, trazê-la à terra, racionalizar e suportar isso em termos da evidência científica é fundamental. E para isso precisamos de coragem, não é? Se nós trabalhamos num local que nos dizem, agora vamos mudar os nossos produtos todos e vamos fazer uma linha de produtos sem glúten para toda a gente e vamos dizer que emagrecem, não é? E que fazem muito bem e que as pessoas vão ficar todas muito mais esbeltas se consumirem esta nossa marca, este nosso produto. Nós temos que ter, lá está, a capacidade de trazer estas pessoas à terra, os nossos colegas, e dizer, calma, não é bem assim. Os produtos sem glúten têm o seu interesse nestas e nestas circunstâncias, não podemos, eticamente, comunicá-los como produtos que emagrecem ou produtos para serem consumidos por massas, não é? Por toda a gente de uma forma transversal. E, portanto, esta questão da coragem numa área nova, como é a indústria, inova no sentido de pouco explorada ainda. Não é tão nova do ponto de vista de colegas a trabalharem na área da indústria, mas ainda é pouco explorada e infelizmente, e isto eu digo com alguma tristeza, fico triste de perceber que ainda há muito pouca gente a trabalhar nesta área. Eu estou sempre à espera do último observatório da Ordem dos Nutricionistas que nos traga dados em que a indústria alimentar já apareça como uma área importante onde trabalham colegas e na verdade ainda não é assim. Portanto, gostava muito que tivéssemos mais coragem, volto outra vez ao tema da coragem, para nos desafiarmos e trabalharmos nestas outras áreas menos comuns da nossa profissão. Portanto, aqui 2 ou 3 competências que eu acho que são muito importantes para trabalhar na indústria. Depois, dependendo um bocadinho daquilo que são as nossas responsabilidades, a componente da comunicação também é muito importante. Nós temos que ser capazes de traduzir ciência para linguagem comum, sem perder o rigor, mas sendo capaz de nos fazermos entender, quer, lá está, pelas equipas complementares, marketing, a comunicação, o conhecimento do consumidor, estudos de mercado, etc., mas depois também sermos capazes de passar informação ao consumidor. E, portanto, a capacidade de transformar estudos científicos em informação de forma simples e perceptível por todas as pessoas à nossa volta é uma competência que naturalmente é muito importante desenvolver nesta área de trabalho, como noutras, com certeza. Realmente é verdade, a nossa comunidade de nutrição tem muitos desafios pela frente, espero que o futuro seja razoável. No seu entender, o nutricionista tem vindo a ganhar maior importância, maior destaque na indústria alimentar, tanto por parte do consumidor final como das empresas? Eu penso que sim, e aqui é mesmo uma informação, ou é aquilo que eu sinto, porque como eu referi, os dados não nos mostram ainda isso, não é? Portanto, quando olhamos para os dados do Observatório da Ordem, que mostra a forma como se distribuem os nutricionistas em Portugal, ainda não é muito relevante o número de colegas que trabalham nesta área.
o que sabemos é que as empresas, por um lado, mas também os consumidores, por outro, se interessam cada vez mais por estas temáticas da nutrição, da alimentação, hum, enfim, de uma forma muito geral, às vezes agudizada por situações como agora a questão da pandemia, não é? Que de repente se falou muito de alimentação e muito enfocada na componente do reforço da imunidade, por exemplo, até com, novamente, tendências não necessariamente suportadas em evidência científica, mas voltamos ao mesmo. E creio que tudo isso tem feito com que quer os consumidores, quer as indústrias, as empresas, valorizem muito o trabalho dos nutricionistas. O que acontece é que muitas vezes quando vão ao mercado encontrar à procura de profissionais, ou eles não estão disponíveis para trabalhar nesta área, ou então gostam muito da área do marketing, por exemplo, e acabam por enveredar para outras funções dentro das empresas, que é o que acontece na Nestlé, onde eu trabalho, como a Rita disse, há 20 anos. Nós temos muitos colegas a trabalhar na Nestlé e posso lhe dizer que neste momento seremos à volta de 40 no total, portanto, 40 licenciados em Ciências da Nutrição, portanto, potenciais nutricionistas, não é? Do ponto de vista da sua formação, mas muitos deles a desempenharem funções que não são uma função, o ato típico do nutricionista. Acabaram por assumir funções de brand manager, por exemplo, porque o marketing falou mais alto e, portanto, acabaram por enverdar por essa área, ou áreas ao nível da qualidade, do controle da qualidade, ou ao nível do apoio ao serviço ao consumidor, e, portanto, acabaram por derivar um pouco, a partir da sua formação base, para funções que não são a função típica do nutricionista. Mas, sem dúvida, e quando questionamos as pessoas à nossa volta, à área do marketing ou até os responsáveis das empresas, claramente o nutricionista é muito valorizado e exatamente por isso é que ele também é valorizado noutras áreas que não são necessariamente a sua área característica de trabalho, porque as suas competências são importantes para desempenhar ainda melhor outras funções dentro da empresa e, portanto, há de facto uma valorização crescente da formação do nutricionista e do nutricionista como profissional na indústria alimentar. E depois as tais tendências de que eu falava, não é? Os consumidores hoje em dia gostam muito de alimentação, querem saber mais, e isto coloca também alguma pressão sobre as empresas que produzem alimentos. E ao sentirem esta pressão, naturalmente procuram profissionais que os possam ajudar a fazer este caminho com as suas marcas, com os seus produtos, na inovação, na renovação nutricional do que têm para oferecer aos consumidores. Portanto, sim, é um voto positivo. O nutricionista é cada vez mais valorizado, quer por consumidores, quer pelas indústrias, pelas empresas, com certeza. Portanto, precisamos de colegas a trabalhar nesta área e a quererem trabalhar nesta área. Sim, eu por acaso, por experiência própria, acho que há cada vez um maior interesse também por esta área, que é ótimo para a É, Nestlé, não é? Sim. sim, sim. A minha próxima pergunta passa um bocado também por o que nós já tivemos a falar, que é quais são as principais funções que o nutricionista desempenha na indústria alimentar? Já falámos agora do marketing, outros caminhos que a nutrição dá base, mas o que é que efetivamente o nutricionista com a sua formação pode fazer numa empresa de indústria alimentar? Eu diria que o seu potencial é quase ilimitado por aquilo que falámos atrás, não é? Nós temos de facto uma formação muito abrangente e que nos permite desempenhar funções muito variadas dentro de uma empresa. Depois vai depender um pouco da dimensão que essa empresa tem, naturalmente, não é? Há empresas mais pequenas em que o nutricionista pode fazer um conjunto de funções maiores, há empresas maiores que precisam de mais pessoas para trabalhar um pouco de forma mais especializada cada uma das matérias. Mas de uma forma muito básica e muito simples, eu diria que o nutricionista tem a capacidade de acompanhar toda a vida de um produto alimentar. E toda a vida significa o quê? Significa começar pelo princípio, que é perceber o contexto de saúde pública em que estamos a trabalhar. Por exemplo, em Portugal,
é fundamental nós conhecermos quais são a situação de saúde pública, quais são as patologias mais relevantes, qual é o impacto que o comportamento alimentar tem na saúde dos portugueses, quais são os aspectos nutricionais que não estão de acordo com as recomendações das autoridades e que têm o tal impacto negativo na saúde. E ao identificarmos este contexto, nós criamos a base, a plataforma para que as equipas de desenvolvimento de produto e de marketing possam pensar quais são os produtos que faz sentido lançar. Não é? Portanto, se em Portugal as preocupações principais, quer das autoridades, quer dos consumidores, andam à volta do sal, sabemos que temos um consumo de sal muito elevado, está melhor agora, mas continua muito elevado, ou com a questão do excesso de peso e da obesidade, por exemplo. Portanto, todos estes aspectos e preocupações, nós conseguimos usá-las como ponto de partida para apoiar a inovação e a renovação de uma empresa. Se estas são as preocupações, é por aqui que a empresa tem que trabalhar a sua inovação e a sua renovação. Portanto, ao trabalharmos com esta informação de base, criamos a plataforma para a inovação e renovação. Depois é preciso ir para a produção, fazer testes com o produto, e aqui nós podemos apoiar ao nível, por exemplo, da identificação de ingredientes interessantes para integrar em produtos industrializados. Novos ingredientes, ingredientes típicos, característicos, enfim, o que corresponder melhor às necessidades do produto em causa, mas a identificação dos ingredientes, da sua proporção de integração no produto, dos benefícios nutricionais associados, é algo que o nutricionista também faz como apoio a este processo de desenvolvimento de receitas. Depois, a parte de acompanhamento com os consumidores é muito interessante. Se algum dia tiverem a oportunidade de assistir aquilo que são focos grupo com consumidores, não é? Em que nós vamos ouvir os consumidores, perceber quais são as preocupações deles, o que é que eles gostavam de ter em termos de alimentos, e aqui encontramos aquelas situações de dualidade, que é e que todos identificamos e sabemos que existem, que é os consumidores querem, teoricamente, produtos com poucas calorias, com pouco sal, com pouco açúcar, com pouca gordura, não é? Portanto, perfeito, eles sabem, em teoria, qual é o produto ideal para a sua saúde, mas depois, quando são confrontados com o produto em si mesmo, não é? Nós pegamos nessa informação, desenvolvemos um produto e depois levamos ao teste de consumidor e dizemos, pronto, está aqui este produto, não tem sal, não tem açúcar, ou tem um baixo teor de sal, de açúcar, de gordura, ou o que seja, e agora prove, dê-nos a sua opinião. Normalmente, depois aqui temos o outro lado da medalha, que é, ups, não era bem disto que eu estava à espera, gostava de uma coisa um bocadinho mais docinha, ou um bocadinho mais saborosa, pronto. E, portanto, entramos aqui na necessidade de encontrar um meio termo, não é? Um consenso, um produto de perfil nutricional interessante, mas que também vá ao encontro da expectativa de sabor que os consumidores têm relativamente aos alimentos que adquirem. Este é outro passo, é acompanhar o teste do produto junto do consumidor e fazer as afinações que a receita precisa. E por último, toda a parte da informação do produto, seja no rótulo, e aqui entramos por caminhos ligados à legislação alimentar, por exemplo, é muito importante conhecermos bem a legislação de rotulagem, a legislação de comercialização de alimentos, mas não só na embalagem. Portanto, na embalagem sim, mas também para além da embalagem, seja em plataformas digitais, seja em qualquer outro meio de comunicação do produto, nós apoiamos a passar as tais mensagens relacionadas com os aspectos nutricionais do produto que estamos a trabalhar. E, portanto, conseguimos acompanhar desde identificação de necessidades, enquadramento, contexto de saúde pública, ao longo do desenvolvimento, do processo de desenvolvimento da receita e do produto, até ao final, que é comunicar aquele produto, as características que tem, o que é que nós podemos dizer sobre este produto, o que é que, por um lado, a ciência e, por outro lado, a legislação permite dizer aos consumidores sobre este produto que estamos neste momento a colocar no mercado. Portanto, acompanhamos, é quase como acompanhar uma criança desde o princípio, desde que nasce ou desde que é concebida até ao final em que já anda sozinha e que já fala com os consumidores. Portanto, este é um processo muito, muito interessante e para mim é a parte mais interessante do meu trabalho, é fazer este caminho com os colegas que desenvolvem produtos e chegarmos finalmente à possibilidade de ter um produto novo na rua ou um produto renovado. Podemos pegar num produto
identificar aquilo que ele tem de menos bom ou de pontos de melhoria e dizer: olha, este produto já está no mercado há 20 anos, mas se calhar aquilo que era interessante há 20 anos do ponto de vista nutricional não é hoje em dia. Temos que repensar o produto, porque hoje temos mais pessoas com hipertensão, temos mais pessoas com diabetes, temos mais pessoas com excesso de peso ou obesidade. Portanto, temos que repensar esta receita. E aqui o desafio é ainda maior, porque quando é um produto que já está no mercado há muito tempo, as pessoas já o conhecem, já têm o seu perfil organolético muito claro, e ou já gostam ou não gostam, mas à partida gostam, e se nós vamos mexer no produto, retirar açúcar, retirar sal, mudar a sua receita para que ele fique mais equilibrado do ponto de vista nutricional, às vezes as pessoas não gostam mesmo nada, ficam mesmo zangadas connosco e dizem: este já não é o produto que eu conhecia, que eu comia na casa da minha avó, quando ia da escola e ia lanchar, ou qualquer outro momento ou outra situação, e é um desafio muito grande. Portanto, mexer no perfil nutricional do produto sem beliscar muito o sabor e a textura que as pessoas reconhecem nele e apreciam, é um bom desafio, diria eu. Às vezes temos que ir fazendo a pouco e pouco, aos pouquinhos, não é? Em vez de reduzirmos 10% o sal, temos que reduzir só 2 e para o ano reduzimos um bocadinho mais. Portanto, isto são processos de quase de tentativa e erro, como fazemos noutras áreas da nossa vida. Vamos testando, os consumidores reagem mal, temos que andar um bocadinho para trás e depois voltar a tentar e voltar a fazer para o ano ou daqui a 2 anos. Portanto, é tentativa e erro. Obrigada, doutora Ana Perdiel. Um bocadinho, nesta linha de pensamento, de reformular novos produtos, ou já produtos existentes, não é? Hum, Tem realmente sentido que tenha havido avanços, no desenvolvimento de novos produtos mais saudáveis, tanto pela população em geral, ou tem sido mais aceite pela comunidade mais jovem, por causa dessa questão toda emocional ligada aos alimentos? É uma excelente pergunta. Os dados que eu tenho dizem-nos que as gerações mais novas, e aqui mesmo mais novas como vocês, portanto jovens, muito jovens ainda, ou então há um momento na vida dos consumidores, das pessoas, que normalmente têm ali um clique para uma viragem na forma como se olha para a alimentação, que são as pessoas que têm o seu primeiro filho. É muito engraçado. Porque às vezes até aí não têm grandes preocupações com a alimentação, até porque são jovens, saudáveis, ativos e, portanto, não há necessariamente grande preocupação, mas quando nasce um bebê, quando se tornam pais, começam a ter preocupações com a alimentação do seu bebê e acabam por integrar também nos seus comportamentos um conjunto de mudanças, no sentido de mais saudável, mais preocupados, que acabam por se alargar a toda a família. E isto é muito interessante olhar para esta situação. De uma forma geral, os mais jovens, pronto, lá está, voltando ao princípio, são de facto uma geração que está muito atenta a muitas coisas e aqui temos que integrar não só a parte da componente nutricional mais básica do produto, mas o produto como um todo, porque inclusive as gerações mais novas olham também para a componente ambiental, por exemplo, a componente de sustentabilidade daquele produto, de onde é que vêm estes ingredientes, como é que esta empresa trabalha, que respeito é que tem pelo ambiente, pelos seus colaboradores, pelas comunidades. E, portanto, é uma visão muito mais holística, muito mais completa, que tem a componente nutricional, sim, mas que tem outras componentes de responsabilidade social, de ambiente, etc. Portanto, de facto, as gerações mais novas estão a ser capazes de fazer as empresas mudarem. E as empresas têm que mudar, não é? Porque se é isto que os novos consumidores querem, rapidamente tem que se fazer o ajuste e tem que se ser capaz de dar resposta a estas exigências que os consumidores nos fazem. Felizmente, temos consumidores cada vez mais exigentes, o que obriga as empresas também a serem mais inovadoras, encontrarem soluções diferentes do habitual. Um, para lhe dar um exemplo muito simples, por exemplo, há uns anos atrás, a forma como a maior parte das renovações de produto se fazia para reduzir açúcar era retirar açúcar, mas adicionar edulcorantes. Era a forma mais comum, fazíamos isto em quase todas as categorias. Hoje em dia, isso já não é verdade. E se reparar, há cada vez mais produtos que tentam fazer esse caminho de redução de açúcares, mas sem a integração de edulcorantes artificiais.
procurando outros ingredientes que são naturalmente mais doces ou procurando tecnologias que realçam alguma característica do produto a nível de sabor. E, portanto, a solução simples de tirar açúcar e colocar edulcorante já não é propriamente a solução mais usada hoje em dia. Portanto, lá está, são as exigências dos consumidores a obrigarem as empresas a serem criativas, disruptivas, a procurarem novas soluções, e isso é muito bom, ainda bem que é assim. Realmente é preciso ter muita coragem. Temos aqui uma pergunta feita pelo João Ferreira. Como é que o nutricionista, na indústria, lida com a tentação dos seus produtos irem de encontro do gosto dos consumidores, mesmo que tal implique ir contra o recomendável em saúde, por exemplo, produtos com alto teor de açúcar e ou gordura? Essa é uma questão muito importante e que vai a ter de encontro às questões de ética que nós falávamos há pouco, não é? Nós nunca podemos suportar um desenvolvimento de um produto que vá ao contrário daquilo que são as necessidades da população. Portanto, o nosso trabalho, e eu digo isso muitas vezes, eu dentro de casa, entenda-se, dentro da empresa onde trabalho, eu sou sempre o advogado do diabo. Eu estou sempre a dizer isto não está bem, isto tem que ser melhor, isto tem que baixar açúcar, isto tem que baixar sal. Às vezes não se consegue com a rapidez que gostaríamos, mas o nosso papel é sempre em defesa daquilo que é a saúde dos consumidores e as questões de saúde pública. Claramente, nunca poderemos fazer o contrário. Percebo a pergunta, porque, como vimos atrás, às vezes o que os consumidores gostam mesmo de consumir são coisas que não são nutricionalmente tão interessantes, mas cada vez mais as empresas procuram reduzir açúcar e procuram reduzir sal, procuram desenvolver receitas do ponto de vista nutricional mais equilibradas. Independentemente de ser o caso de todas as empresas ou não, o papel do nutricionista é sempre, lá está a coragem que eu falava há pouco. A coragem é sempre dizer qual é o caminho certo, e o caminho certo é otimização nutricional, claramente. O que é que às vezes é preciso fazermos? Uma solução de compromisso, que é dizer, o ideal era que este produto baixasse 10% o seu teor de açúcar, por exemplo, para ir ao encontro das recomendações da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, ou até as recomendações da DGS localmente. E quando começamos a desenvolver a receita, quando a levamos a teste de consumidor, o consumidor não a aceita. Não, diz: eu não vou comprar este produto porque eu não gosto. Este produto não é o que eu estava habituado e não gosto. Portanto, não vou comprar. Claro que uma empresa não lança um produto que não é validado pelo consumidor, não é? Pronto. E portanto, se não o lança, qual é a solução? É fazer o faseado que eu dizia há pouco. É, então, em vez de reduzirmos agora 10%, vamos reduzir 5% neste momento, e a nossa capacidade de detectar alterações de sabor não é 100%, e portanto muitas vezes estas reduções mais pequenas de sal ou de açúcar não são perceptíveis do ponto de vista do paladar, e portanto o consumidor aí já não as rejeita. E a nossa solução de compromisso é fazer um plano a 3 anos, por exemplo, e dizer, ok, então nós daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos temos que ter este produto com menos 10% de açúcar na sua composição. Vamos fazer isto em 3 anos, vamos reduzir 3% em cada ano, por exemplo. E é este o trabalho de continuidade que é preciso fazer. Nem sempre esta solução é muito bem aceita pelo marketing, por uma razão muito particular, que eu não sei se vocês têm noção, e que tem a ver com, mais uma vez, com a legislação, e neste caso em particular com a regulamentação das alegações nutricionais. À partida, quando o marketing renova o seu produto, e se for esse o caminho que o consumidor está a pedir, o objetivo do marketing é poder dizer que agora o seu produto tem menos X% de açúcar ou que tem menos X% de sal. É poder comunicar esse benefício. Se não for cumprida uma percentagem mínima de redução, a legislação não permite dizer isso. E, portanto, o marketing faz o esforço, renova o produto, baixa o açúcar, está a ir ao encontro daquilo que sabe que é a vontade dos seus consumidores, mas depois não pode dizê-lo. E isto às vezes é um bocadinho complicado, porque nos deixa numa situação desconfortável de então eu estou a fazer o esforço, estou a mudar o produto e agora não vou poder dizer que o meu produto tem menos sal ou tem menos açúcar. É verdade, a legislação não o permite. E essa é uma das dificuldades que às vezes enfrentamos, é
o que é que o produto tem e o que é que a legislação nos deixa comentar sobre ele ou dizer sobre ele ou comunicar. Mas pronto, faz parte dos desafios, faz parte. Muito obrigada. A próxima pergunta é sobre se na prática, como é que um nutricionista se diferencia de um engenheiro alimentar? Há uma sobreposição de funções por parte das empresas, da indústria? É uma boa pergunta e eu não sei responder a 100%, pelo menos da minha vivência e da minha experiência. O engenheiro alimentar, à partida, está muito mais vocacionado para a produção, não é? Para tudo o que é componente de produção dos alimentos, seja a nível de controle de qualidade, seja mesmo a nível de processos produtivos e, portanto, à partida está mais preparado, atenção, está mais preparado para trabalhar em ambientes de produção dos alimentos, da indústria. E nós temos alguns colegas que são engenheiros alimentares e trabalham nas nossas fábricas, por exemplo. Muito ligados à parte, lá está, da tal experimentação de receitas, experimentar com ingredientes diferentes, etc. E a parte do controle da qualidade. O nutricionista, também tendo esse potencial e essa capacidade, tem toda a componente da comunicação, que à partida, um engenheiro alimentar, não conheço engenheiros alimentares a trabalhar nesta área da comunicação e do marketing direto. Portanto, eu diria que eventualmente é por aqui que se distingue. Portanto, o engenheiro alimentar tem muito mais a componente de produção e o nutricionista mais abrangente, mas muito virado para a capacidade de trabalho em equipa com as áreas do marketing e da comunicação. Mas é difícil, claro, nós depois o que temos que aprender é a trabalhar todos juntos, na verdade, não é? Pronto. Mas se tivéssemos que fazer esta distinção e esta separação, eu faria assim. Pois, realmente é que nós até temos as 2 opções, não é, na Escola Superior de Biotecnologia e realmente depois o mundo de trabalho às vezes pode ser um bocadinho diferente da realidade que nós depois estamos à espera, não é? É Hum, verdade. pois é. Hum, Na sua opinião, tem havido uma maior promoção da política nutricional, tanto a nível nacional como europeu? Considera que a conciliação entre a política nutricional e a indústria alimentar criou algumas barreiras, ou até pelo contrário, facilitou a ponte entre os produtos alimentares e o consumidor final? Eu, do meu ponto de vista, e aqui enquanto profissional, enquanto nutricionista, agradeço profundamente tudo aquilo que tem sido feito do ponto de vista de evolução do enquadramento legal da alimentação. Acho que era algo que nos fazia muita falta, e ainda bem que tem vindo a ser trabalhada e tem vindo a ser desenvolvida, e claramente é um caminho que estamos a fazer. Agora a Comissão Europeia está a trabalhar a estratégia da Farm to Fork e, portanto, há todo um trabalho que está ainda a ser feito ao nível da alimentação. Claro que também para integrar mais uma vez as componentes de sustentabilidade, cada vez mais é difícil separar, quando falamos de alimentação, é difícil separar nutrição, sustentabilidade, embalagem até, não é? Portanto, é um todo bastante complexo. Mas é muito importante que esse enquadramento legal exista e para as empresas também. Porque as empresas que querem trabalhar bem agradecem que seja feita esta definição e este enquadramento legal e que esteja claro para toda a gente como é que se deve trabalhar e quais são as metas a atingir. E isto, voltando à inovação e renovação de produtos, coloca todos no mesmo patamar, porque até aqui, ou quando uma empresa resolve inovar muito e resolve fazer produtos com muito menos açúcar, com muito menos sal, ou o que seja, acaba por ficar um pouco em desvantagem perante outras empresas que não fazem esse caminho, pela tal dualidade da escolha do consumidor. Há uma empresa que até faz este caminho, mas se o consumidor tem à sua disposição outro alimento que se mantém com mais açúcar, com mais sal, quando prova, provavelmente vai ser tentado a comprar o outro produto. Se forem estabelecidas metas, objetivos alavancados em saúde pública, que se decida, os produtos não podem ter mais do que X de açúcar nesta categoria ou Y de sal naquela categoria, todas as empresas têm que trabalhar para essas mesmas metas. E, portanto, aí ficará um bocadinho à capacidade de cada um inovar
e a encontrar as soluções para chegar a essas metas que são definidas para todos. Mas, de uma forma geral, ainda bem que há desenvolvimento e ainda bem que há trabalho feito a nível das políticas inclusivamente da legislação que superintende a comercialização de alimentos. Se eu vos dissesse que até 2011 não havia legislação que obrigasse a rotulagem nutricional de alimentos, vocês dizem que é mentira, não é? Porque nenhum de vocês nessa altura estava ligado a esta área, e na verdade o regulamento 1169, que vocês já devem conhecer com certeza, vem finalmente trazer a obrigatoriedade da informação nutricional. Até aqui as pessoas compravam produtos e não tinham acesso necessariamente ao valor nutricional dos produtos que estavam a comprar. Portanto, a partir do havia empresas que já colocavam, mas a título voluntário, mas havia outras empresas que não colocavam a informação e, portanto, as pessoas não tinham como comparar produtos, não tinham como saber, em muitos casos, que valor nutricional tinham os produtos que estavam a comprar. A partir desse momento, todas as empresas sabem o que é que podem comunicar, o que é que podem dizer, quais são os critérios nutricionais para as diferentes categorias e alegações, como falávamos há pouco, e, portanto, ainda bem que vai havendo esta definição de políticas, de legislação e de enquadramento que é comum a todos e todos trabalham na mesma base de informação e com as mesmas metas, sempre em prol da saúde pública, naturalmente. Para além da legislação que mencionou, há sim mais alguma outra que tenha realmente ganho um destaque, na história da indústria alimentar? Sim, portanto, a parte o regulamento 1169 é genérico sobre a rotulagem de géneros alimentícios. Depois temos a regulamentação das alegações nutricionais e de saúde, que também referi há pouco, e temos um conjunto de normas à volta da comunicação dos produtos, nomeadamente da comunicação de produtos para crianças, ou seja, muito a moderar a forma como as marcas falam com as crianças, nomeadamente abaixo dos 12 anos. Mas em Portugal há a Lei 30 de 2019, se vocês quiserem ir tomando nota, mas eu também depois vos posso fazer chegar. A Lei 30 de 2019 veio definir os critérios nutricionais que os produtos alimentares podem ter se quiserem comunicar para menores de, não de 12, neste caso, de 16 anos. E, portanto, há esta lei depois vai buscar estes critérios a um regulamento, onde categoria a categoria de alimentos, iogurtes, cereais de pequeno almoço, bolachas, etc., categoria a categoria, são definidos os teores máximos destes nutrientes com impacto eventual negativo na saúde pública e, a partir desses limites, estes produtos não podem comunicar diretamente com as crianças, seja em que plataforma for, seja na televisão, seja online, seja em revistas, seja o que for. E, portanto, eu diria que eu diria estas três grandes áreas de legislação, a parte da rotulagem, que inclui as alegações, e depois a parte da comunicação e das regras da comunicação e da publicidade para crianças, nomeadamente para crianças, sim. Isto são as leis que acabam por definir o território e a forma como as empresas podem trabalhar nestas matérias da alimentação. E um nutricionista, naturalmente, tem que as conhecer, não é? Temos aqui também uma pergunta feita por um participante, que é: qual a sua opinião sobre o Nutri-Score? Ai, que boa pergunta. O Nutri-Score é um esquema simplificado de informação nutricional. Mais uma vez, não é obrigatório. Foi desenvolvido pelo governo, enfim, sim, é uma marca registada do governo francês, do Ministério da Saúde francês, mas foi desenvolvido por uma equipa de especialistas, de investigadores, nomeadamente o professor Serge Erkberg, que é o pai, nós costumamos dizer que é o pai do Nutri-Score, e este esquema o que faz é, de uma forma muito, muito simples, coloca num algoritmo a informação nutricional do produto, por 100 gramas de produto sólido ou
por 100 mililitros de bebida, consoante é um alimento ou uma bebida, e pondera os aspectos positivos e os aspectos menos positivos do produto. Portanto, pondera os valores de energia, os teores de sal, de gorduras saturadas, e por outro lado, os aspectos positivos, portanto, a proteína, a presença de cereais integrais, de frutas, de hortícolas, etc. Portanto, coloca estes vários parâmetros num determinado algoritmo matemático que foi desenvolvido por esta equipa e finalmente sai um overall, uma classificação única para aquele alimento, numa escala que vai de A a E. Portanto, são 5 possíveis classificações para cada alimento. E cada letra tem uma cor associada, portanto, vai do verde escuro ao vermelho, A ao E. E isto é de facto um esquema muito simplificado. Há outros esquemas de informação nutricional simplificada que já temos em vigor, como é o caso das doses de referência, que muitos produtos já têm nas suas embalagens em Portugal. Também temos os semáforos nutricionais, que são estes mesmos parâmetros nutricionais, cada um deles com a sua classificação de cor, por isso é que se chamam semáforos, energia, as gorduras, o sal, etc., tudo na frente da embalagem. E, portanto, o Nutri-Score é mais um esquema, este é ainda mais simples porque nem sequer tem valores e só tem uma classificação única. É um bocadinho como eu costumo explicar isto, é como se fosse a classificação energética dos nossos eletrodomésticos. Não é? É mais ou menos a mesma coisa, sem querer tirar a importância ao Nutri-Score naturalmente. Os estudos feitos em muitos mercados, em muitos países da Europa, dizem que o Nutri-Score é muito bem percebido pelos consumidores, porque é muito simples, não é? Em poucos segundos olha para a frente da embalagem e percebe se é um A, se é um C, e se tiver dois produtos dentro da mesma categoria, imaginem, 2 iogurtes, um for A, o outro for C, e se eu me preocupar com a alimentação, é muito fácil para mim perceber que devo levar o A, não é? Já os semáforos ou as doses de referência, como têm vários parâmetros, eu posso ter um parâmetro muito alto, mas depois o outro já não é tão alto, e no fim de contas, como é que isto tudo junto funciona? Pronto, pode ser um bocadinho mais difícil de interpretar. Para mim, enquanto nutricionista, eu acho os esquemas mais completos, como doses de referência, como inclusivamente os semáforos, mais informativos, porque me permitem ter visibilidade sobre cada um dos parâmetros nutricionais. Mas para a maior parte dos consumidores, e sabemos que 40% dos consumidores não sabem interpretar a informação, não é? Sabemos isso do estudo que todos conhecemos das atitudes dos consumidores face à rotulagem. Ter uma letra só, um resultado só, é muito mais fácil e acaba por se transformar numa escolha mais rápida e mais saudável. E, portanto, neste momento, qualquer um deles são esquemas facultativos, não é obrigatório colocar nenhum destes esquemas nas embalagens. E as empresas estão a tentar perceber qual é que faz mais sentido ter nos seus produtos. Para empresas que trabalham para multinacionais, por exemplo, que estão presentes em muitos países, quanto mais transversal for o esquema, quanto mais países usarem, mais interessante é aplicarem também no nosso mercado. E o Nutri-Score está a ganhar muita tração, está a ser implementado em praticamente todos os países da Europa, à exceção do Reino Unido, que mantém os seus semáforos, mas o Reino Unido é o Reino Unido, e há de ser, não é? Manteve a sua libra sempre, agora saiu da União Europeia e, portanto, também em termos nutricionais, tem o seu próprio esquema, que são os semáforos. Itália também não está, neste momento, a implementar o Nutri-Score, mas todos os outros países da Europa estão a implementar, inclusivamente os governos estão a subscrever o Nutri-Score e estão a apoiar as empresas na sua implementação. Em Portugal, temos semáforos em algumas marcas, temos doses de referência em quase todas as outras e começamos agora a ter algumas marcas com Nutri-Score também nas embalagens. O ideal disto tudo é que fosse um único esquema igual, implementado por todas as empresas. Aí seria muito mais fácil para o consumidor ter sempre a mesma referência e poder comparar melhor os produtos entre si. Muito obrigada. Bem, agora gostaria de introduzir aquele tema imprescindível na nossa atualidade, que é, no seu entender, na história da indústria alimentar, existirá um antes e um depois relativamente à pandemia por Covid-19? E se sim,
em que medida é que a indústria alimentar se teve de adaptar a esta nova realidade? A resposta à pergunta é sim. Incontornavelmente sim, não só na indústria, mas nas nossas vidas todas, não é? Eu acho que a nossa vida nunca mais vai voltar a ser a mesma e, portanto, houve aqui de facto um momento de viragem, algumas coisas para melhor, outras coisas para menos bom, mas com certeza na indústria também muita coisa mudou. Hum, e eu, da análise que eu consigo fazer, e também já temos tido alguns dados de alguns estudos que inclusivamente a DGS fez em Portugal durante este período, não é? Tentou perceber como é que os consumidores estavam, como é que as pessoas, os indivíduos estavam a encarar esta situação e a comportar-se do ponto de vista dos seus hábitos, nomeadamente alimentares e de atividade física, neste período. Houve vários momentos, não é? Várias fases. Houve aquele primeiro momento em que ficamos todos a trabalhar de casa e há a necessidade de salvaguardar eventual escassez de alimentos e, portanto, compramos imensas coisas e começamos provavelmente a ter um comportamento alimentar muito mais preocupado com a quantidade e, portanto, a comer mais, e isso aconteceu e inclusivamente um dos trabalhos que já está publicado mostra que as pessoas passaram a comer mais e a comer pior. Depois houve de uma forma um bocadinho progressiva, começaram a perceber que provavelmente a situação ia manter-se, portanto, se calhar é melhor olhar para a alimentação e procurar hábitos mais saudáveis, porque eu vou continuar a trabalhar de casa, sentado o dia todo, se eu continuo a comer assim, portanto, se calhar isto não vai correr bem. Então, começaram e isso também está identificado, começou a procura por alimentos mais saudáveis, ou pelo menos percebidos como mais saudáveis. Embora depois muitas vezes isso não se traduzisse na compra, porque as pessoas iam menos vezes às compras, compravam mais quantidade para reservar, para fazer despensa, e os produtos frescos não se coadunam muito com esse longo armazenamento, não é? Portanto, frutas, hortícolas, frescos, acabam por não se conseguir manter em condições durante muito tempo e acabou por haver uma quebra de consumo desses alimentos e o recurso mais a produtos desidratados, a enlatados, não é? Também sabemos isso. E, portanto, o que aconteceu nesta primeira fase com as indústrias alimentares, com as empresas, foi: temos que garantir disponibilidade de alimentos. E temos que garantir disponibilidade de alimentos que as pessoas possam comprar e possam manter em casa. E tínhamos, por exemplo, a DGS a fazer sugestões de compras para 15 dias, não é? Faça compras de alimentos para ter 15 dias e não precisar de sair à rua durante 15 dias. E, portanto, essa foi a primeira preocupação das empresas. Nós não podemos deixar de garantir a disponibilidade alimentar à população. Pronto. Depois, com esta segunda vaga e a preocupação adicional dos consumidores de temos que procurar alimentos mais saudáveis, e todas as notícias que foram surgindo, lá estão os mitos e todas estas coisas de repente, vitamina C. A vitamina C vai nos trazer aqui a solução para a Covid, não é? Combate o coronavírus, portanto vamos todos correr e de repente esgotaram os kiwis nas lojas. Ou então a vitamina D, que na verdade começa a ter alguma evidência científica emergente, mas quando se falava destas coisas, as pessoas iam a correr ou comprar alimentos, fonte destes nutrientes ou até suplementos, e portanto havia aqui a corrida à procura desta alimentação. O que a indústria está a fazer neste momento é a procurar responder de forma consciente às preocupações que as pessoas têm, e eu, como dizia há pouco, volto a repetir, a questão da imunidade. E há muitos novos alimentos que estão a surgir neste território do reforço da imunidade. É algo para onde a indústria está a alimentar naturalmente, está a olhar, e não só a nível de suplementos, mesmo a nível de alimentos. Portanto, já não estou a falar das cápsulas ou dos alimentos, dos suplementos, mas de alimentos ricos em determinados ingredientes que possam servir esta preocupação do reforço da imunidade. E depois há uma preocupação que não sei muito bem como é que se vai traduzir ao nível da indústria, que é a procura da autenticidade e da simplicidade na alimentação. Talvez porque também tínhamos mais tempo, muita gente começou a querer ou a tentar produzir alguma coisa em casa.
pequenas hortas ou até as ervas aromáticas e, portanto, a procura do mais natural, do mais autêntico, também é uma tendência, e esta eu diria que é positiva, para a qual as empresas estão a olhar e a tentar perceber como é que podem trazer esta maior autenticidade aos alimentos, mesmo aqueles que se põem dentro de uma embalagem que duram 6 meses numa prateleira de supermercado, não é? Portanto, aqui depois é o desafio, como é que eu passo uma mensagem de produto fresco, saudável, natural, pouco processado, relativamente a um produto que está há 6 meses, sem precisar de frio ou sem precisar de estar congelado, não é? Portanto, este é o eu diria que são os grandes desafios da indústria alimentar, e depois adicionados à questão, por exemplo, das embalagens, nós não podemos deixar de falar das embalagens, que são outra das preocupações, os alimentos embalados vêm dentro de embalagens, não é? E portanto aqui muitas coisas a acontecerem ao nível do ambiente e da sustentabilidade das embalagens. Começam a aparecer embalagens biodegradáveis à base de milho ou de cana-de-açúcar, por exemplo, exatamente porque a indústria alimentar há de continuar a fazer produtos pré-embalados. Portanto, não há volta a dar. E, portanto, há que olhar também para a embalagem como parte do alimento e como parte deste desafio da pandemia. Portanto, sim, com certeza, a pandemia trouxe vários desafios e todos eles diferentes, como referimos, ao nível durante este período do ano e tal, que já estamos nesta situação, mas que se vão manter para o futuro. Eu acredito que há muitas destas tendências e muitas destas preocupações que não vão voltar atrás, vão continuar a estar presentes na cabeça de quem compra os alimentos e, inevitavelmente, na cabeça de quem produz, não é? Porque tem que estar em linha com as preocupações de quem compra. Sim, claro. Então, para terminar, gostaria de fazer aqui umas perguntas um bocadinho mais pessoais, uma até feita por um participante. Porquê é que escolheu, esta área de atuação de nutrição e considera que o futuro na área da indústria alimentar, é promissor, para os nutricionistas? Se eu vos disser que esta sempre foi a minha área de eleição, e já que tornou isto um bocadinho mais pessoal, eu vou responder também do ponto de vista mais pessoal. Como a Rita referiu no início, eu sou licenciada pela Faculdade de Nutrição do Porto. Na altura era o único curso de nutrição que existia no país, ao contrário do que hoje felizmente acontece. Hum, e durante o curso, por alguma razão, não me perguntem porquê, eu sempre tive muita curiosidade, lá está a curiosidade, de saber como é que seria trabalhar numa empresa, numa indústria alimentar. Não sei se por causa do desafio, porque era uma coisa estranha, era uma coisa diferente, mas sempre tive essa curiosidade e o meu estágio curricular, já foi na área da indústria alimentar e está, vocês obrigam a fazer contas, há 30 anos. Praticamente há 30 anos atrás, quando fiz o meu estágio curricular, já o fiz numa empresa, numa indústria alimentar, e na altura toda a gente achou que eu era louca porque nenhum nutricionista trabalhava na indústria alimentar, não é? Os nutricionistas estavam de um lado e a indústria alimentar era o inimigo e estava do outro. E, portanto, não se misturavam estas duas áreas. Infelizmente, hoje em dia, ainda mais de metade dos nossos colegas também exercem as suas funções. Infelizmente, porque tenho pena que não sejam mais noutras áreas, mas a nutrição clínica continua a representar aqui 60% ou 61% do trabalho ou dos locais de trabalho do nosso colega. Mas para mim, trabalhar na indústria alimentar é fazer saúde pública, é trabalhar saúde comunitária. E vou-vos explicar porquê. Quando nós somos capazes de trabalhar a receita de um produto e reduzir o mínimo que seja em sal ou açúcar, ou valor calórico, ou gordura trans, ou gordura saturada, o que seja, quando nós somos capazes de fazer uma pequena mudança na receita de um produto para o tornar nutricionalmente mais equilibrado, nós vamos ter impacto em milhares de consumidores de uma vez só. Milhares. Porque aquele produto está presente em praticamente todas as casas do nosso país. E de uma forma, é um trabalho de bastidor, não é? Porque ninguém sabe quem é que está por detrás daquele produto, e muitas vezes as pessoas nem se apercebem que o produto mudou a sua receita, que tem menos sal ou que tem menos açúcar, mas automaticamente integram esse produto otimizado no seu dia alimentar.
E, portanto, para mim, trabalhar na indústria alimentar é trabalhar em saúde comunitária. Portanto, conseguimos de facto chegar com as pequenas conquistas que possamos fazer, chegamos a muitas pessoas. Não quero de todo menosprezar todo o trabalho na nutrição clínica, que é valiosíssimo, mas enquanto na nutrição clínica trabalhamos one-to-one, não é? Um apoio mais personalizado e naturalmente assim é preciso que aconteça. Quando trabalhamos na indústria alimentar, trabalhamos com massas, trabalhamos com grandes quantidades de pessoas ao mesmo tempo, não é? E talvez esse tenha sido aqui a razão pela qual eu achei que trabalhar na indústria alimentar seria interessante, e acabei por fazer, como digo, o meu estágio logo na indústria alimentar, depois circulei um bocadinho por outras áreas, nomeadamente a restauração coletiva, e há 20 anos voltei à indústria, que é assim a minha paixão, mas foi a minha paixão desde o princípio, por muito estranho que isso na altura fosse, para os meus colegas, que praticamente todos queriam ir para a clínica e na verdade ainda hoje assim é. Acho que foi mesmo esse desafio grande e a noção de que se eu pudesse fazer uma pequena diferença, ia fazer uma pequena diferença com muitas pessoas. O potencial, não é, Rita? Eu já não queria fugir à pergunta, sim. Portanto, eu volto a reforçar aquilo que disse. Eu acho que há um potencial enorme por todas estas questões que nós tivemos aqui a discutir, as preocupações crescentes dos consumidores, as exigências crescentes dos consumidores, a necessidade de pôr alguma ordem nas coisas também. Não falámos disso ainda, mas eu não queria deixar de comentar. Eu não sei se vocês viram este fim de semana um artigo que saiu do nosso colega Pedro Carvalho, uma entrevista ao público em que ele toca num ponto nevrálgico dos nossos dias, não é? Que são todos os influenciadores que muitas vezes não percebendo nada de nutrição, acham que têm legitimidade para falar do assunto, não é? E têm um alcance tremendo, porque as pessoas seguem-nos e as pessoas acham que eles são modelos a seguir na vida, de uma forma geral, e em termos de alimentação também. E nós profissionais temos que pôr ordem nisto, não podemos deixar que essas coisas aconteçam. Por um lado, porque há outras pessoas que não têm as nossas competências a fazer o nosso trabalho ou a tomar o nosso lugar, não é fazer o nosso trabalho, é tomar o nosso lugar e a prejudicar os consumidores e a saúde pública de uma forma geral. E depois, junto da indústria, cada vez mais as empresas precisam de orientação, precisam de suporte científico para os seus processos de inovação e de renovação e precisam de nós para os ajudarmos a fazer este caminho de uma forma cientificamente suportada e consistente ao longo dos anos. Isto não vai voltar para trás, as pessoas vão continuar a exigir cada vez mais que as empresas produtoras de alimentos cumpram estas regras, cumpram com as suas preocupações e, portanto, o nutricionista é de facto muito, muito relevante nesta área. Eu acredito profundamente. Senhora doutora Ana Perdigão, acho que terminamos mesmo assim antes do tempo. Queria agradecer bastante por esta tertúlia tão esclarecedora. Como aluna, acrescentou muito valor ao meu saber e, se calhar, o futuro que me espera, e como a outros participantes. Tenho a certeza que os meus colegas e participantes partilham a mesma opinião. Obrigada a todos pela vossa participação e um bom dia. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada por terem estado aqui connosco e ouvido o meu discurso, todo este tema, mas foi um gosto enorme. Desejo-vos as maiores felicidades e com certeza nos cruzaremos, ou me cruzarei com muitos de vocês num futuro muito breve. Muitas felicidades a todos. Obrigada.